Olá, a paz do Senhor, graça e paz. Eu resolvi fazer essa live para falar de um texto lindo, mas antes eu quero que você ouça esse louvor. Uma das músicas que tem movido meu coração. Vamos adorar a Deus? Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu, vai acontecer, eu descansarei. Descansa nessa noite. Sei que tu és fiel a mim. Deus é fiel. Aleluia. Que tu és fiel. Compartilha essa live. Compartilha com o máximo de pessoas. Vamos adorar a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa live. Que tu és fiel a mim. Aleluia. Oh Deus. Fiel para cumprir. Receba esse louvor na noite desse dia. E logo, logo vamos ter uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Início, meio e fim, tudo vai passar, tu permanecerás. E hoje posso ver que não há que tu não possa fazer. Se o vendaval vier me abater, firme Nós vamos estar firmes. Nós não vamos desistir. O Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Oi, Tamara, minha amiga, missionária Tamara, que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor na noite desse dia? Nascer do sol ao anoitecer. Vamos louvar o Senhor porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Logo, logo vamos ter uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra eu tenho certeza que Deus vai mudar alguma forma a sua vida. A paz do Senhor, Mara, que Deus te abençoe. Receba esse louvor. Deus é fiel. Não me deixará. Deus não vai nos deixar. Não me deixará. Aleluia, Senhor. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento. Ele é o nosso fundamento. Jamais me deixará. Oh Deus, aleluia. Minha fé está em Cristo. Vamos estar firmes no Senhor. Ele é nossa âncora. Obrigado, Deus, por esse dia. Toma essas vidas, Senhor, nesse lugar. Compartilha. Tenho certeza que Deus vai falar no coração de cada um que ouvir essa live. Meu firme fundamento jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar. Meu firme fundamento jamais me deixará. Ele não vai te deixar. Nós não estamos sós. Nós temos um Pai. Você não é órfão. Deus é o seu Pai. Ele cuida de você. Ele é fiel. Ele permanece fiel. Logo, logo vamos ter uma palavra que Deus colocou no meu coração para falar para a sua vida e para a minha. Então fique na live, chame mais gente. Vamos abençoar o Senhor. Vamos abençoar outras vidas. Seja missionário do Senhor. Independente de qualquer coisa que você esteja vivendo. Que essa live venha não ser apenas um vídeo,
uma live, mas que a palavra do Senhor ela entre no seu coração e mude de alguma forma. Eu tenho certeza que algo o Senhor vai fazer e você ainda vai contar o testemunho do que o Senhor vai fazer na noite desse dia. Aleluia. Receba esse louvor. Oi, meu tio Ricardo, Alan, sejam bem-vindos. Receba esse louvor. Logo, logo eu vou trazer um texto que o Senhor tem colocado no meu coração. A paz do Senhor, Priscila. Que Deus te abençoe. Receba esse louvor. Meu âncora no mar, meu firme fundamento, jamais. Ele não vai nos deixar, jamais, jamais, jamais. Ele não nos deixa, Ele não nos deixa. Ele é fiel. Que tu és fiel. Compartilha essa live. Chama mais pessoas para ser abençoado. Tenho certeza que Deus vai falar. Não é a Raquel, mas o Espírito Santo do Senhor vai falar com essas vidas. Ao anoitecer eu te louvarei, ao nascer do sol, ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel, Senhor, aleluia. Do sol ao anoitecer. Vamos ter uma palavra que o Senhor vai falar no nosso coração, eu tenho certeza. Pega a sua Bíblia logo, abre a Bíblia junto comigo, vai lá, pega a Bíblia, corre. Porque o Senhor vai falar conosco nessa noite. Ele é fiel. Oi, tia Fátima, seja bem-vinda. Amém. Glórias ao Senhor. Deixa aqui, desligar aqui. Glórias ao Senhor. Deus, Ele tem colocado uma palavra no meu coração para minha vida e para a sua, na noite desse dia. Eu peço a você que abra comigo a sua palavra, pega a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Agradeço a todos que estão aí ouvindo e eu tenho certeza que o Senhor vai falar no nosso coração. Antes de qualquer coisa, o texto que Deus me deu é Mateus, capítulo 14. Então você abre aí comigo, Mateus 14. Tenho certeza que você recebeu esse louvor, porque o Senhor é fiel, Ele permanece fiel a nós. Independente que nós não somos fiéis, mas Ele permanece fiel. Então eu vou orar, você abre a Bíblia aí, Mateus 14. E eu vou orar e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco na noite desse dia. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e por tudo que o Senhor há de fazer. O Senhor é fiel, permanece fiel, como esse louvor, Pai amado, foi cantado. E eu tenho certeza, ó Pai amado, independente de qualquer coisa, a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E ela vai entrar, Senhor, nos nossos corações na noite desse dia. Deus, que não seja eu, mas a Tua palavra, Senhor, levando, ó Pai amado, a Tua palavra para todos os ouvintes, ó Pai amado, dessa noite. E que o Senhor venha, Senhor, arder o coração de cada um. E cada pessoa venha sair transformada dessa live. Que cada pessoa venha sair daqui purificada. Deus, entra nos lares, entra, Senhor, aonde tiver, Senhor, chegando esse vídeo. Senhor, aonde tiver o som da minha voz, que o Senhor venha entrar, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha, Senhor, nos dar, ó Pai, o discernimento. E que nós venhamos entender, Senhor, a Tua palavra na noite desse dia. Que nós venhamos ser aptos, ó Pai amado, para ter sabedoria
dias, Senhor, para poder, Senhor, entender, porque quem dá a revelação não é o homem, é a tua palavra, é o teu Espírito Santo, ó Pai amado, que traz, Senhor, a revelação, ó Pai amado, do texto. Então eu te peço, fala conosco na noite desse dia, fala conosco uma vez mais. Deus, opera milagre e que pessoas venham dar testemunho vivo, ó Pai amado, daquilo que foi colocado, daquilo que foi, ó Pai amado, plantado na noite desse dia. E eu tenho certeza que o poder, ó Pai amado, da tua palavra vai transformar não só a minha vida, mas quem está ouvindo, Senhor, essa live. É isso que eu te peço, ó Pai amado, crendo, ó Pai amado, na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um glória aí, igreja. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 14. Você compartilha essa live, chama maior número de pessoas, vamos abençoar. Seja um canal de Deus, seja um missionário do Senhor para abençoar outras vidas. E diz assim a palavra de Deus, Mateus, versículo 14, no verso 12. E diz assim: E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram e foram anunciar a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Eu tô com duas versões aqui e na outra versão vai dizer que o Senhor, Jesus saiu dali no barco e foi sozinho para um lugar deserto. Então Jesus queria ficar sozinho. E aí, continuando o texto. Sabendo o povo, seguiu a pé desta cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E, possuindo de íntima compaixão para ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pela cidade e compre comida. Jesus, porém, disse: Não mixe, que vão, dá-lhe-vos de comer. Então lhe disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traz-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os seus olhos, abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, e seus discípulos à multidão. E comeram todo, e saciaram todos. E aí no verso 22, logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco, e fosse diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E em outra versão, vai dizer que Jesus foi ao local à parte para orar sozinho. E subiu ao monte para orar. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu vou ficar até aqui. A palavra do Senhor vai nos informar aqui no início do texto. Eu agradeço a todos que estão ouvindo essa live, que Deus venha falar no seu coração. A palavra do Senhor vai dizer sobre a morte de João Batista. Aqui, João Batista tinha morrido. E nesse momento, o Senhor Jesus, ele descobre, ele recebe essa notícia que João havia morrido. E o que eu acho mais interessante desse texto, porque naquele momento, Jesus, não 100% Senhor, mas 100% homem, ele ali estava sentindo a dor da perda de João Batista. E toda vez que nós se deparamos com a morte ou com a perda de alguém, isso é notório, a gente sentir a dor, a gente sentir que aquela pessoa morreu. E naquele momento, Jesus estava sentindo como Deus. Então, naquele momento, ele, independente de ser Deus, naquele momento ele estava sendo homem, ele estava sentindo aquela dor e ele falou: olha, eu quero orar, eu quero um lugar à parte para mim poder orar, para mim poder falar com o Pai. E nesse momento, Jesus, ele se afasta para ir, para poder orar, para poder falar com Deus. Por quê? Porque ele está vivendo num momento só. Um momento que ele precisa ficar só porque ele não está aguentando a dor e o sofrimento de ter perdido um seu amigo, de ter perdido o seu primo, que é João Batista. A dor chegou na vida de Jesus. E Jesus, ele entende que ele precisava ficar sozinho. Ele entende que ele precisava ir orar. Ele entende que ele precisava falar com o Pai. Mas aí, rapidamente, para já ir por fim, quando ele vai para esse lugar à parte, para ele poder orar, para eles poderem estar sozinho, de repente, a multidão, ela se apressa e chega primeiro do que Jesus.
E aí eu já tenho uma palavra e ministro a minha vida e a sua. Toda vez que você tiver uma missão e essa missão for designada para você de Deus, a missão, ela nunca vai ser maior do que você está sentindo, ou melhor, menor do que o que você está sentindo. Naquele momento, Jesus, ele entendeu. A missão é maior do que o que eu estou sentindo. Então, o que ele entende? A multidão, ele sabia que a multidão estava sedenta. A multidão precisava de cura. A multidão precisava de alguém para poder consolar. E Jesus, naquele momento, ele estava vivendo um momento de perda, um momento que ele talvez não queria consolar ninguém, só que a multidão se apressou em chegar em primeiro lugar. E aí ele percebe, a missão, ela não pode ser maior do que o que eu estou sofrendo. A missão do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que me designou a fazer, independente do que eu estou sentindo, eu tenho que ir adiante e fazer aquilo que o Pai me chamou. E Jesus vai, ele cura os enfermos, ele muda a história de cada uma pessoa daquele lugar, ele transforma aqueles pães e aqueles peixes e multiplica. É ali que você vê a primeira multiplicação que o Senhor faz, alimenta todo mundo. Só que no final eu entendo, o Senhor Jesus ainda estava sedento. Ele ainda precisava ficar sozinho, ele ainda precisava orar, ele ainda precisava conversar com o Pai. Só que independente do que ele estava sentindo, ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado. Talvez nessa live, você está ouvindo essa live e está falando, Raquel, eu deixei de fazer aquilo que Deus me mandou. Raquel, eu deixei de fazer a missão que o Senhor me entregou por motivos, Raquel, que para mim eram motivos óbvios. Eu perdi alguém, ou até mesmo eu me encontrei no momento mais difícil na minha vida, ou até mesmo eu não vi saída no momento que eu estava vivendo, não tinha mais saída. Então, eu deixei de fazer aquilo que Deus me designou a fazer. E Deus, ele manda uma simples palavra para você. Volte a fazer aquilo que ele mandou você fazer. Não pare no primeiro obstáculo que você vê pela frente. Não pare na primeira luta que você veio pela frente. Não. Jesus está passando um momento de dificuldade. O dia mal chegou para Jesus. Só que ele não parou. Ele poderia fazer o quê? Olha, eu quero orar. Eu não estou bem para poder curar ninguém. Eu não estou bem para poder dar o que a multidão precisa nesse momento, porque eu preciso estar só. Eu preciso ficar sozinho. Eu preciso conversar com o Pai. Eu preciso falar para ele o que eu estou sentindo. Mas em nenhum momento ele pensou isso. Pelo contrário, ele entendeu que a missão não poderia ser mais, não poderia deixar dele de fazer aquilo que ele foi designado a fazer, que era levar a palavra, que era curar os enfermos. E ele vai, alimenta a multidão, ele cura os enfermos. Só que aí o que eu acho incrível, que no verso 20 vai dizer, olha, depois que todos comeram, todos estavam saciados, mas o Jesus ainda não estava. Ele tinha curado, ele tinha abençoado vida, mas ele ainda estava sentindo. E aí eu ministro a sua vida. Faça a missão do Senhor. Faça a obra do Senhor com excelência. Não desista no meio do caminho porque você está vivendo um momento difícil, não. Porque Deus, ele está com você. Você não está só nesse momento. Você não está sozinho. O Deus que se revelou para Jesus, ele se revela hoje nessa live para você. Você não está sozinha. Você não está só. E aí, quando ele entende que a multidão já estava saciada, ele vai dizer, ele vai despedir a multidão. Porque está perto de Jesus, imagina, a multidão não queria ir embora. A multidão queria ficar perto de Jesus, só que Jesus precisava orar. Jesus precisava conversar com o Pai. E o que eu quero dizer? Não troque a intimidade que você tem com Deus para fazer outros tipos de coisa. A intimidade que você tem com Deus é sua e Deus. E muitas das vezes vivemos num tempo, numa geração que nós não queremos orar, que nós não queremos ler a Bíblia, que nós não queremos ter intimidade com o Pai. Nós queremos fazer tudo, mas não queremos dialogar com o Pai. E Jesus aqui entende, eu fiz a missão. O serviço, ele nunca pode ser maior do que a intimidade que eu tenho com Deus. Como assim, Raquel? O serviço não pode ser maior. Eu estar na presença do Senhor, fazendo a missão do Senhor, designada por Senhor, é muito bom. É muito bom você ministrar vidas, é muito bom você ser exemplo de Deus para outras pessoas. Mas nunca troque o momento de intimidade com Deus
para poder fazer outras coisas. O serviço, eu aprendi que a nossa vida tem que ter equilíbrio. O serviço, ele tem também que estar equilibrado com a intimidade com você e Deus. O seu serviço é muito bom, mas sem intimidade com Deus não adianta. O que vai adiantar? A palavra do Senhor, ela vem deixar bem claro em dizer que muitos vão pregar, muitos vão cantar, muitos vão fazer muitas coisas, mas naquele dia Deus vai dizer, olha, eu nem te conheci, olha, eu nunca te vi. A palavra em Mateus 24 vai dizer, ó, que muitos naquele dia vão falar, olha, eu fiz, aconteci, e Deus vai falar, mas quem é você? Que eu nunca ouvi a sua voz. Quem é você que eu nunca te vi? Por quê? Porque no momento que era para você ter intimidade com Deus, você deixou de lado. Então não permita que as vozes, não permita que as situações te freie de ter intimidade com Deus. Jesus, ele fez a missão, mas ele entendeu que ele tinha que falar com o Pai. Porque aquilo que ele estava sentindo, a multidão não ia tirar. Aquilo que ele estava passando, as pessoas que estavam em sua volta não ia conseguir eliminar. Mas só intimidade com o Pai, só o momento junto com o Pai conseguiria tirar a tristeza que ele estava vivendo. Então, eu deixo essa palavra de Deus para sua vida. Não deixe, não permita que nada venha atrapalhar a sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. O seu momento de devocional, o seu momento de oração, o seu momento de intimidade. Vivemos num tempo que as pessoas preferem viver, e eu sempre falo isso, de migalhas da oração dos outros. E aí talvez você tá vendo essa live e vai dizer, Raquel, mas como assim viver de migalhas da oração dos outros? Eu não posso pedir uma oração a alguém? Eu não posso pedir ajuda a alguém em oração? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente vive um tempo que a gente pede todo mundo para orar por nós. Só que um momento que é pra gente falar com o Pai, a gente não fala. Amigos de oração, e eu deixo sempre isso bem claro, existe. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eram amigos de oração. Só que eles entenderam que, independente de eles ser amigos de oração, cada um tinha a sua particularidade com Deus. Tem intimidade com Deus. Não procure Deus porque Ele pode te dar, porque isso nós sabemos que Ele pode te dar muita coisa. Mas procure a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é maravilhoso e porque Ele pode mudar a sua vida, a sua trajetória, a sua casa, o seu casamento, o seu emprego, tudo. Tudo, Senhor, Ele pode fazer. Ele vai dizer em Mateus 6, se eu não me engano, Ele vai dizer que tudo Ele pode te dar. Ele sabe que você precisa de alimento, Ele sabe que você precisa de vestimenta, Ele sabe que você precisa de tudo isso. Tudo isso Ele pode fazer. E aí ele vai dizer no Sermão da Montanha, ele vai dizer, olha, você vê as aves dos céus, elas não fazem nada, mas eu supro tudo aquilo que elas precisam. Eu sou aquele que faço. Os lírios do campo, eles não plantam, mas eu vou lá e nem Salomão, em toda a sua glória, houve tanta beleza como os lírios do campo. E da mesma forma, será que o Pai que está no céu não vai cuidar de você? Será que o Pai que está do céu, Ele não vai cuidar, não vai zelar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família? É claro que Ele vai zelar e vai cuidar de você. E aí Deus, Ele vai dizer, mas busca primeiro o reino de Deus. E essa palavra eu acho linda. Quando Jesus, Ele vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza que nesse momento, nessa live, o Senhor ele já está falando com você como Ele está falando comigo. Busque primeiro o meu reino. Que tudo isso eu vou te dar. Com certeza eu vou te dar. Mas busque primeiro ter intimidade comigo. Jesus, Ele entendeu. O que eu estou sentindo, a angústia que eu estou sentindo, o momento de dor que eu estou sofrendo, só Deus pode tirar. Mais ninguém. Nada, ninguém, nem seu marido, nem seu filho, nem seu vizinho, nem seu pastor, nem a irmã de oração, ninguém pode tirar aquilo que, se Deus mandar fazer, só Deus que pode mudar a sua história, só Deus pode tirar você do cativeiro, só Deus pode mudar aquilo que você está vivendo. Talvez a situação que você está enfrentando é como se você estivesse dentro de um cárcere.
Talvez você está vivendo numa situação como se você estivesse preso. E aí tenho uma palavra para você e dizer, olha, essa prisão não é o homem que vai te tirar. Essa prisão não é o seu melhor amigo da terra que vai te tirar. Essa prisão que você está vivendo tem nome e só Deus pode mudar. Só Deus pode arrebentar os grilhões dessa prisão. Só Deus pode tirar com a mão forte e te limpar. Só Deus que pode cuidar de você. Só Deus que pode transformar você. E muitas das vezes queremos estar perto de todo mundo. Mas eu aprendi que muitas das vezes a gente está perto de todo mundo, mas Deus está querendo falar com a gente. E a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir fulano, a gente quer ouvir Betano, mas não quer ouvir Deus. E aí muitas das vezes ele nos freia para dizer, filho, eu quero falar contigo. Eu quero ter um particular. Não espere, Senhor, frear você para você entender que Deus quer falar com você. Fale com Deus agora. Um exemplo que eu sempre dou de conversa com o Pai, de oração, é o véu do templo. Jesus, ele morreu naquela cruz. E quando ele morre naquela cruz, o véu do templo, ele se rasga. E aí eu costumo dizer que toda vez que você não ora, você anula o sacrifício de Jesus naquela cruz. Como assim, Raquel, eu anulo o sacrifício de Jesus? Jesus, ele morreu para você ser livre. Jesus morreu para você poder falar com ele, ter intimidade com ele. Antigamente, era um sacerdote que você tinha que contar para o sacerdote para ele poder falar com Deus. Só que ele rasgou. Aquilo que te separava dele hoje não existe mais. Hoje você pode orar no quarto, hoje você pode orar aonde você estiver, porque ele vai dizer para a mulher samaritana, olha, eu vim buscar aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu sou espírito. O nosso Deus, ele te ouve aonde você quiser. Ele vai dizer sim, para você fechar a porta do seu quarto, orar e buscar o seu Pai que está em secreto, e o Senhor, ele vai te recompensar. O Deus que recompensou tanto outras pessoas na palavra do Senhor, tantos homens e mulheres na palavra do Senhor, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo e ele vai fazer e ele quer fazer na sua vida. Que você venha receber essa palavra no seu coração. Que você venha entender que o Espírito Santo do Senhor, hoje, ele entrou na sua casa e ele está dizendo, filha, eu quero apenas te ouvir. Filho, eu quero apenas ter intimidade com você. Não troque a amizade que você pode ter com Deus por pessoas terrenas. O Senhor, ele quer estar no seu quarto, ele quer estar no seu trabalho, o Senhor quer estar onde você quiser, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E se você hoje abrir o seu coração e falar, Senhor, eu quero. Senhor, se até hoje eu nunca orei da forma que era para orar, se até hoje eu anulei o seu sacrifício que o Senhor fez na cruz ao rasgar o véu do templo. E eu costumo sempre dizer que a gente costura o véu do templo. Como assim, Raquel, costura o véu do templo? Toda vez que você não quer orar, toda vez que você não quer falar com Deus, você anula o sacrifício do Senhor e você costura o véu do templo. Mas o Senhor, ele me trouxe aqui para te dizer, não anule o meu sacrifício. Ore hoje, leia a palavra, busque ao Senhor, que da mesma forma que Jesus, ele entendeu. E logo você vai ver que Jesus, ele sobe para o monte para orar. Ele sabe que tudo aquilo que ele estava passando, só Deus podia resolver. Só Deus podia mudar. E eu volto a repetir, só Ele mesmo pode mudar. E tirar aquilo que você está vivendo. Talvez em casa, talvez no trabalho, eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Mas eu sei que o dono da tempestade, ela pode acalmar a tempestade, como acalmou. E aí a gente terminou que no verso 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E logo nesse episódio, após Jesus conversar com o Pai, após Jesus ter intimidade com o Pai, após Jesus ser liberto daquilo que ele estava sentindo, daquela dor, daquilo que ela estava passando, ele vai viver algo sobrenatural. Ele vai vir andando sobre as águas. E logo depois desse episódio, Pedro, ele também anda sobre as águas. E o Senhor, você vê, toda vez que você tem intimidade com o Senhor,
Deus, ele te mostra e ele te faz viver sobrenatural. O sobrenatural de Deus. E hoje, na noite desse dia, eu quero ministrar a sua vida. O Senhor, ele vai fazer você viver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus você vai viver. Só tenha em mente, eu necessito ter intimidade com o Pai. Fique com essa palavra, receba essa palavra na noite desse dia. Pedro afundou, né, nesse percurso, só que independente dele ter afundado, eu consigo entender que ele foi o único, que ele foi até Jesus. E Jesus tomou ele pela mão. Nossa, que lindo, eu acho lindo isso. Ele pegou ele pela mão. E ele voltou, não afundado, não, ele voltou andando sobre as águas. Para onde? Para o barco. Porque o nosso Deus é assim. Ele faz você viver o sobrenatural do Senhor. Mesmo que no momento do percurso você encontre dificuldades, mesmo que no momento do percurso você encontre desafio, o Espírito de Deus, ele é poderoso para fazer você andar sobre qualquer desafio. Ele é poderoso para fazer você andar sobre qualquer dificuldade. Ele é poderoso para fazer você viver o sobrenatural do Senhor. Receba essa palavra na noite desse dia. Eu vou orar para selar essa palavra nos nossos corações e tenho certeza que Deus falou comigo e com você, com cada pessoa que esteve ou está, né, nessa live na noite desse dia. Vamos orar. Pai, te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é fiel, Pai amado, e permanece fiel. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. E tenho certeza, Senhor, de alguma forma, Pai amado, a sua semente foi plantada, Deus. E quem dá, Senhor, o crescimento é o Senhor. A palavra foi ministrada e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de cada um que ouviu, ou que vai ainda ouvir, Senhor, esse vídeo, Pai amado. Que o Senhor venha transformar. E que nós venhamos a entender, a ter intimidade com o Senhor. Que nós não venhamos a anular o seu sacrifício. Que nós não venhamos a anular, ó Pai amado, aquilo que o Senhor nos manda fazer. Que nós venhamos entender que a missão sempre, ó Pai amado, é maior do que o que eu estou sentindo. A missão, ó Pai amado, que o Senhor designou para que a gente possa fazer sempre vai ser maior do que o que eu estou vivendo. E que nós venhamos entender que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor é o nosso consolo. Que o Senhor é o único que pode tirar tudo aquilo, ó Pai amado, que está no nosso coração. Tudo aquilo e modificar a nossa vida, a nossa mente, o nosso caráter. Mudar, Senhor, a nossa casa. Transformar, Senhor, tudo aquilo que a gente, nos nossos olhos, é impossível. O Senhor pode entrar, o Senhor pode fazer. Mas que nós venhamos entender antes de qualquer coisa que o Senhor possa nos dar, que nós venhamos buscar ter intimidade, que nós venhamos buscar ter relacionamento contigo. É isso que eu te peço, Pai amado, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus, amém. Fique com Deus, receba essa palavra no seu coração. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até agora. Que Deus abençoe a Aline, que Deus abençoe a Valéria, que Deus abençoe a Gi, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Beijo, até mais.